Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, números 105 até o 109. Então, agora São Luís Maria Grignion de Montfort vai entrar na segunda parte do primeiro artigo deste capítulo 3. Este artigo vai tratar dos sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Na primeira parte nós vimos os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Como São Luís muito bem nos explicou, para que nós tenhamos o cuidado de não pertencer ao número de nenhum dessas falsas devoções. Então, agora, na verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, ele vai falar 5 características da verdadeira devoção. Então, ele ainda não está falando desta consagração, deste método de consagração. Preste muito bem atenção. Ele vai começar verdadeiramente a falar deste método de consagração, que é o método conhecido como método de São Luís Maria Grignion de Montfort, apesar de não ter sido ele quem o criou. Nós vamos ver muito bem isso lá no capítulo 5, mas ele vai falar aqui, no final deste capítulo, ele vai começar a tocar nesse assunto, e no capítulo 4 ele vai falar então desta consagração. Antes disso, ele vai fundamentando para que a gente possa entender muito bem para bem vivê-la. Então, no número 105, São Luís começa a falar da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer em poucas palavras a devoção verdadeira. Então ele disse condenar, atenção, ele está condenando não as pessoas que, mesmo por ignorância ou por fraqueza, seja lá por quais motivos sejam, elas são falsas devotas. Não, ele está condenando as falsas devoções. Todos nós devemos buscar ser verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria. Esta verdadeira devoção que é, primeiro, interior, segundo, terna, terceiro, santa, quarto, constante, quinto, desinteressada. Agora nós vamos ver essas 4 primeiras características da verdadeira devoção. Primeiro, a verdadeira devoção é interior, número 106. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem Maria, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Veja, a alta estima, e a alta ideia que nós formamos sobre a Virgem Maria. Você pode observar agora no seu coração. Qual a ideia que você tem da Virgem Maria? O que você tem na sua mente e o que você pensa de quem é a Virgem Maria? Se você imagina que a Virgem Maria é apenas mais uma pessoa de Deus, ou apenas mais uma santa, ou apenas uma mulher que nós devemos ter ali um respeito, porque afinal de contas ela trouxe a nós Jesus Cristo, mas não precisa tudo isso. Veja, perceba aquilo que é a sua ideia sobre a Virgem Maria. Devemos ter a alta ideia da Virgem Maria. Como nós vamos ter uma alta ideia da Virgem Maria, de quem ela é de fato, meus irmãos, se nós não buscarmos nos aprofundar sobre aquilo que a igreja nos ensina, não aquilo que pessoas aí em qualquer esquina vai falando sobre a Virgem Maria, ou que alguma pessoa aí no seu trabalho, em qualquer lugar, vai falando sobre a Virgem Maria. Não, aquilo que vem ali primeiramente das Sagradas Escrituras, que está ali no Catecismo da Igreja Católica, que está ali naquilo que é a sã doutrina da igreja, o Sagrado Magistério da igreja, o que a igreja diz sobre a Virgem Maria. É isso que vai formar em nós a verdadeira devoção. Se você se pergunta, o que eu devo fazer para ser um verdadeiro devoto? Então, primeiro, você deve buscar se aprofundar nos ensinamentos sobre a Virgem Maria. Por exemplo, a Lumen Gentium, no número 67, vai dizer assim: lembre-se, os fiéis, que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa Mãe e a imitar as suas virtudes. Então você percebe aquilo que a igreja está dizendo sobre a Virgem Maria, não aquilo que qualquer outra pessoa está dizendo, mas que os papas, o magistério da igreja está dizendo. Por isso a verdadeira devoção é interior, nasce primeiro ali da alta estima e da alta ideia que se formou sobre a Virgem Maria. Segundo, a verdadeira devoção é terna. O que significa isso? Ser terna, uma devoção terna, número 107. Em segundo lugar, essa devoção é terna, quer dizer, cheia de confiança na Santíssima Virgem Maria. Então, se você tem uma devoção terna à Virgem Maria, tem essa ternura à Virgem Maria, essa
confiança, confia na Virgem Maria em todos os momentos, da confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo o tempo, em todo lugar, em todas as coisas, em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus erros para se corrigir, nas tentações para ser sustentada, em suas fraquezas para ser fortificada, em suas quedas para ser levantada, em seus abatimentos para ser encorajada, em seus escrúpulos para ficar livre deles, em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada, em todos os males do corpo e do espírito. Enfim, Maria é o seu refúgio, e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Como você sabe, se você está tendo uma devoção terna à Virgem Maria, se em todos os momentos você está buscando a ela sem nenhum medo, será se eu já estou importunando demais a Virgem Maria? Não, você não pode ter medo, deve buscar ela em todos os momentos, assim como São Luís está citando aqui. Todos os momentos a Virgem Maria vai te sustentar, vai te levantar, vai te encorajar em tudo aquilo que você precisa. É a Virgem Maria que vai te ajudar a ser um melhor cristão. Número 108. Terceiro, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Como nós sabemos dessas 10 virtudes principais da Santíssima Virgem Maria, se nós não lermos o Tratado da Verdadeira Devoção, se nós não lermos livros de Mariologia, como Glórias de Maria e muitos outros livros sobre a Virgem Maria, se nós não lermos documentos da Igreja, como por exemplo o documento de São João Paulo II sobre o Rosário da Virgem Maria, Rosário Virgenis Maria, um documento maravilhoso. Se nós não lermos os mais de 10 documentos que o Papa Leão XIII escreveu sobre a Virgem Maria, depois que ele tomou contato com o Segredo do Rosário, que também é outro livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, você deve se aprofundar, ter muitos e muitos livros e buscar os documentos da Igreja sobre a Virgem Maria para você entender o que é esta devoção e buscar vivê-la. E aí, a partir das suas fraquezas, implorar a graça de Deus por meio da Virgem Maria para imitar a Virgem Maria. E aí nós vamos ver depois como viver muito bem isso, mesmo sendo fracos. Número 109. Quarto, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante, firma uma alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Veja, com todas as características da verdadeira devoção vão contra ali todas as falsas devoções. Aqui ele está falando contra a falsa devoção da inconstância, que leva-nos muitas vezes a nos desanimar diante dos nossos propósitos. Mas aqui a verdadeira devoção não é inconstante, ela é constante. Ela firma uma alma no bem e dá a graça de perseverar em suas práticas de devoção. Torna aquela alma corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, se opor à carne em seus aborrecimentos e paixões e se opor ao demônio em suas tentações. Assim, uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isto dizer que não caia ou mude às vezes na sensibilidade de sua devoção. Mas se cai, olha, preste atenção como São Luís ele é muito equilibrado. Se você lê muitas vezes o tratado ou vê as pessoas falando e entende de uma maneira superficial, você acha que ele é muito rígido, mas não. Ele era ali um diretor espiritual das almas santas e formou muitas almas santas através deste método de devoção. Ele está dizendo, não quer isto dizer que não caia ou mude às vezes na sensibilidade de sua devoção. Ou seja, muitas vezes isso vai acontecer, meus irmãos. Nós vamos cair muitas vezes nesta fraqueza e muitas vezes nem vai ser um pecado. No entanto, São Luís continua, mas se cai, levanta-se logo. Aqui ele está falando contra o devoto presunçoso que vive marasmado placidamente nos seus pecados. Então ele está falando contra, olha, se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe, não pelas suas próprias forças, entende? Mas ele busca, se você caiu, você busca se esforçar para levantar, rompendo com o pecado e clamando a graça de Deus, que é o socorro diante das nossas fraquezas. E se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente,
pois o justo e devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria, e não nos sentimentos naturais. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tocando muitas pessoas neste momento, renovando a sua fé, renovando a sua esperança. Eu sinto e vejo mesmo claramente pessoas com aquele olhar entusiasmado, com este pensamento, esse sentimento no coração. Meu Deus, é verdade, eu posso. Veja, eu posso, pela graça de Deus. Eu também, na minha fraqueza, sou capaz de ser um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Não é verdade aquilo que o demônio colocou no meu coração. Não é verdade aquilo que o mundo colocou no meu coração através de muitas falsas palavras para mim, através de muitas falsas profecias para mim. É verdade, Jesus Cristo pode me dar esta graça. Creia, você tem o poder e a graça, pela graça de Deus, não pelas suas próprias forças, mas pela graça de Deus, de ser uma pessoa agradável ao coração de Deus por meio da Virgem Maria. Renovemos essa consagração. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe, minha Senhora e minha Rainha. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade, assim seja. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, sou todo teu, ó Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.